Sabe, nós temos ouvido que esses são dias de Daniéis e dias de Josés. São dois personagens aí, dois homens que nós tanto falamos, tanto ouvimos, tanto lemos sobre eles na Bíblia. E tanto Daniel quanto José, eles tiveram um encargo do Senhor. Eles tiveram um comissionamento, um chamado, uma vocação dos céus para o tempo em que eles foram enviados, né, à terra, para o tempo em que eles nasceram, para o tempo em que eles foram formados. Amém? Nós falamos nos 2 últimos domingos, nas 2 últimas semanas. Nós falamos na primeira semana sobre a parábola dos talentos. E ela está inserida ali num contexto, no meio de um tempo onde Jesus está falando sobre o reino, está ensinando sobre o reino e sobre os últimos dias. E eu creio que Deus está nos chamando a uma consciência de quais são os talentos que Ele depositou em nós. Nós falamos no outro domingo sobre Efésios capítulo 4, a unidade da fé e a movimentação dos 5 ministérios sobre o corpo da igreja, sobre a importância do dom ministerial que eu carrego e a importância de identificar em qual dessas movimentações do Senhor eu me encaixo. Então, eu passo a entender aquilo que o Senhor depositou em mim, para o que Ele depositou em mim e como eu devo fluir nisso. Mas hoje eu queria falar um pouquinho para você sobre a vida de José, querido, amém? José foi um homem que recebeu uma incumbência do Senhor num tempo ali específico, um tempo em que o Senhor queria desenvolver, aumentar, né, a quantidade, o número do seu povo ali, dos hebreus. E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia aí, ligar a tua Bíblia, posicionar a tua Bíblia, né? Hoje em dia está variado isso. Mas no Salmo de número 105, porque ali em 6 versículos nós temos um resumo profético daquilo que foi estabelecido através da vida de José. Amém? O salmista coloca ali, em 6 versículos, ele resume a trajetória de José. Salmo de número 105, versículo 17. Diz o seguinte: adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos anciãos. Nós temos o hábito de, muitas vezes, de olhar a vida de alguém, a trajetória de alguém, né, de trás para frente, vamos dizer assim, do final para o início, né? E é interessante que José, ele recebeu uma incumbência do Senhor. E o versículo 22, ele para mim, ele é muito explícito, né? Essa tradução que eu li aqui é a Nova Almeida atualizada. E eu gostei bastante dessa tradução, porque eu acho que ela deixa bem claro o chamado que José tinha sido incumbido de cumprir no Senhor, né? Versículo 22 diz que ele, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes, né? José é um homem que veio para ter governo, para estabelecer governo e ensinar sabedoria aos anciãos. Olha que responsabilidade, né? Quão grande era o chamado e a vocação de José, quão grande era
aquilo que ele foi planejado, projetado para ser. E isso é inspirador porque, né, nós podemos olhar para dentro de nós e entendermos que Deus tem um chamado incrível para nós. Sabe, querido, eu não vou ser repetitivo. E talvez você está chegando aqui hoje, não pegou os outros 2 domingos. Seja muito bem-vindo todos aqueles que nos visitam. Mas Deus, assim como diz em Jeremias 1:4, né, ainda no ventre da tua mãe, quando Ele te formou, Ele te deu um propósito, Ele te predestinou. Você tem uma predestinação profética. Isso não quer dizer que tudo que Ele desejou para você vai acontecer. Ah, pastor, mas se eu recebi uma incumbência, eu tenho uma predestinação profética, por que então que muitas vezes eu não vivo aquilo que o Senhor me projetou para ser? Eu vou te dizer o seguinte: por causa das tuas escolhas. Sabe, eu vou pontuar aqui e vou refletir com você em 5 circunstâncias, né? 5 circunstâncias, 5 ocasiões em que José precisou decidir corretamente. Sabe, e nós vivemos hoje, né, o fruto das nossas decisões de ontem. Quantos aqui têm essa consciência? Hoje nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Então todos os dias eu preciso me decidir a viver o encargo profético que eu recebi do Senhor. E aquilo que o inimigo faz nada mais é do que tentar roubar a nossa consciência, roubar o nosso entendimento de quem nós somos em Deus, do que nós viemos fazer em Deus, do que nós precisamos fazer e perseguir em Deus. Mas todos os dias nós vamos precisar decidir. Amém? Abra a tua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis capítulo 37. E no verso 3. Vai falar um pouquinho sobre, né, o início da trajetória de José. E quando ele descobre o encargo profético que ele tinha no Senhor, né? Diz o seguinte aqui: ora, Israel, né, o mesmo Jacó, depois de encontrar com o Senhor, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica, talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Sabe, José, ele recebe ali 2 sonhos proféticos. O Senhor fala com ele, traz uma visão, né, sobre um futuro, sobre um encargo, sobre um futuro profético que ele tinha naquela família, sobre o que ele veio fazer naquela família, né? E José vai diante ali dos seus irmãos e diante do seu pai, e ele conta o sonho que ele teve. E é interessante que nesse momento, né, José estava ali
vamos dizer assim, no início ainda da sua trajetória. E se nós formos olhar para nós, para dentro de nós vamos ver que nós, quando chegamos a Cristo, ou mesmo nós quando nascemos, porque, né, todos nós fomos chamados a nascer 2 vezes, amém? Porque quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Então nós nascemos 2 vezes, e nos nossos 2 nascimentos, eu queria te dizer que você vem livre, né? Você vem livre de bagagens, de aprendizados, de frustrações, né? Quando você vem no seu nascimento físico, você ainda não conviveu com circunstâncias ou situações que te machucaram, né? Situações que te roubaram, situações que te trouxeram dano, que te trouxeram feridas. Então você começa ali como um bebê, absorvendo toda a formação daquilo que está à sua volta. E aí na vida nós vamos começar a ter ali alguns percalços, né? O início da nossa vida física talvez seja o momento que mais o inimigo tenta trabalhar ali para nos roubar já naquele momento na nossa identidade. Então ele traz feridas, traz marcas, né? Traz rejeições, traz abusos, traz mentiras. Tudo isso para quê? Só tem um propósito: para quebrar a nossa identidade em Deus. Ali, quando nós nascemos fisicamente, começa um conflito, né, entre os céus, né, e as trevas. Para quê? Um está defendendo e guardando, né? O céu está defendendo e guardando a tua identidade que você recebeu no Senhor, o teu encargo que você recebeu no Senhor, e as trevas estão ali tentando minar isso. E aí diversas circunstâncias vêm para nos ferir, para nos roubar, para nos causar dano. Porque quando nós estamos feridos, querido, nós somos paralisados. Quando as circunstâncias ruins acontecem conosco, nós vamos ser distraídos por coisas que não foram planejadas para nós, mas que nos consomem. Você consegue compreender isso? Quantos aqui já foram feridos? Quantos aqui já sofreram rejeição? Quantos aqui já deram de frente com palavras, com circunstâncias, com situações, com ocasiões, que vieram dizer: olha, você não é, você não vai ser nada, você não é ninguém, você é menos do que eu. Em diversos ambientes a gente experimenta isso desde que nasce. E muitas coisas vêm para trazer simplesmente uma imagem negativa de nós para nós mesmos. Quem não consegue entender o amor do Senhor por si, não consegue se amar e também não consegue amar o outro. E nessa pancada aí já vai todos os mandamentos de Jesus por água abaixo, né? Com uma só coisa consegue destruir tudo aquilo que a gente precisa. Porque primeiro eu preciso me sentir amado por Deus. E quando eu me sinto amado por Deus, eu passo a me amar. Porque sendo amado por Deus eu entendo o propósito. Entendendo o propósito, eu vejo que eu estou no lugar certo, no caminho certo, no tempo certo. E aí eu passo a me amar. E quando está tudo bem comigo e com Deus, no meu relacionamento com Deus, eu vou amar o próximo. É impossível não, querido. O problema é que muitas vezes, né, nós vemos as pessoas tentando fazer o caminho inverso. Querem ser amadas pelas pessoas sem primeiro se amarem. Não conseguem. Querem se amarem sem sentir o amor de Deus, também não conseguem. Por quê? Porque nós fomos recebendo marcas. José já ali, ele já recebe uma marca negativa, se assim você pode ver. Ele teve um sonho profético do Senhor que Deus ia lhe dar governo sobre os seus irmãos primeiro, e depois governo sobre a sua família, sobre seu pai, sua mãe e seus irmãos. E o versículo 11 é interessante, que o versículo 11 diz: os irmãos tinham inveja dele, né? Ontem nós estávamos aqui, final da tarde, com os pastores aqui, e o Afonso trouxe uma explanação tão preciosa sobre inveja. Numa próxima ocasião aqui ele vai
ele vai poder pincelar isso pra gente. Eu não vou nem me arriscar, porque eu não consigo fazer igual ele, gente. Né? Mas a inveja não é simplesmente um sentimento, uma característica de... A inveja não é uma característica de personalidade. A inveja tem origem no inferno. Eu vou só pincelar para você. A inveja é algo que foi projetado, foi planejado por Satanás. Então a inveja vem do inferno. O que os irmãos tiveram sobre José? Um sentimento, uma atitude, algo que iniciou no inferno. E a Bíblia diz que o pai, ou seja, Israel, no entanto, guardou aquilo no coração. Eu fico imaginando aqui a dualidade daquele pai que já tinha uma inclinação, que já amava José mais do que os outros, né? E esse amor, ele foi despertado ali para que todo o plano fosse cumprido na vida de José. José foi escolhido para governar, e escolhido para ser honrado. Mas você não consegue alcançar a honra sem antes passar pela desonra. Existe um processo para nos habilitar em ambientes. E eu não vou dizer que tudo que aconteceu com José foi plano do Senhor, mas o que não foi plano foi permissão. Isso eu tenho certeza absoluta. Tudo está debaixo do plano ou da permissão de Deus. Então tudo aquilo que você sofreu ou talvez ainda sofra, né, de injustiça, de inveja, de calúnia, de difamação, de ataques na sua identidade, tudo isso ou faz parte do plano do Senhor para te estabelecer em algo, ou faz parte no mínimo da permissão dele. Porque às vezes a gente anda na permissão de Deus. Deus fala, olha, não é isso que eu tenho para você. Mas do nosso livre-arbítrio a gente caminha por lugares que o Senhor não planejou. E José, em todos os momentos em que ele foi exposto a esse tipo de circunstância, ele permaneceu com a palavra, com o sonho que ele tinha recebido. Fácil não foi, né? Abra aí a tua Bíblia. Em Gênesis capítulo 39, versículo 7. A sequência, eu não vou ler todo o texto, porque é bem extenso. Ele vai até, a vida de José vai do capítulo 37 até o 50 de Gênesis. Mas nós vamos lá no 39 já. Porque a sequência desse diálogo de José com os irmãos e com o pai aqui, os irmãos armam ali uma situação para ficar, né, com ele sozinho. Tem a ideia de matá-lo, né? Aí Judá e Rubem, eles são inclinados ali a não matar. E eles têm uma ideia de deixá-lo num buraco para depois voltar e pegar. Aí o outro tem a ideia, né? É só ideia estranha, né, querido? Assim, até os que estão tentando nos salvar, quando a gente tá sendo atacado, às vezes empurra a gente pro buraco, né? Colocaram ele naquele buraco ali e depois tiveram a ideia de vendê-lo como escravo. Então vinham os ismaelitas ali numa caravana e eles pegam e vendem José como escravo, né? Chegam para o pai e dizem, olha, José morreu. E ali começa o processo de forja de José. Ele teve então, ganhou uma identidade, ganhou quem ele era em Deus, e qual era o propósito dele, e na sequência ele foi vendido como escravo. Você vai ver o salmista falar isso lá no capítulo 105 que nós lemos. O primeiro passo para ele ser colocado no governo foi ser vendido como escravo. Olha como a matemática de Deus é um pouquinho diferente da nossa, né? Mas no versículo 30, e depois de ser vendido como escravo, ele chega, ele sabe quem ele é, então ele conduz, ele trabalha ali na casa de Potifar, que foi quem o comprou, né? Ele conduz ali tudo com excelência, porque quem tem uma cabeça de governo pode ser um escravo, mas vai ser um escravo que governa. Quem tem uma mentalidade de governo pode estar circunstancialmente como escravo, mas ele é um governante. Daniel foi levado para a Babilônia, e Daniel foi colocado num lugar de destaque. Não foi simplesmente por Nabucodonosor, foi pelo Deus.
Porque a identidade de Daniel tinha sido colocada antes dele ser levado como escravo. E se são dias de Daniel e dia de José, talvez nós estejamos aí, né, escravos de algumas situações. Mas o Senhor quer nos levar ao lugar de governo. Amém? Gênesis capítulo 39, versículo 7. Tem uma outra circunstância em que José vai ser provado, né? Então ele estava ali já executando todas as coisas na casa de Potifar. Potifar lhe confiou tudo que tinha, né? A Bíblia diz que Potifar a única coisa que tinha que se preocupar era em comer. José fazia todas as outras coisas. E então José é provado na sua integridade. Ele é provado para saber assim, olha, vamos ver se você passa de mais esse nível, né? Porque todas as vezes que nós somos provados no Senhor e somos aprovados, sobe a régua, querido, né? Então o nível de batalha que nós tínhamos, que nós vencemos, e a gente sai todo orgulhoso, ai, graças a Deus, Deus deu a vitória, nós vencemos. Mas Deus te fez vencer aquela para te preparar para a próxima, né? E aí, a mulher de Potifar, né, nós vamos ler aqui, ela tem um plano do diabo também, né? Você vai ver que ele não desiste, ele vai insistindo ali, né? Versículo 7 diz assim, na verdade na parte B do versículo 6, diz assim, José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui, tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim, e ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Você vê que a fidelidade de José estava primeiro ancorado em Deus, e por consequência, essa fidelidade foi transferida para aquele que era o senhor terreno dele, né? Para quem exercia liderança sobre ele naquele momento. Mas ele diz, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, não é pecaria contra o meu senhor, contra Potifar. Ele falava com José todos os dias, ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos da casa se achavam presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse, vejam, meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse, o escravo hebreu que você nos trouxe, entrou no meu quarto para me humilhar, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras da sua mulher, que lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado, um outro sentimento que não vem de homens, um outro sentimento que não é de Deus. Amém? Vai anotando aí, a inveja não é de Deus, a ira não é de Deus. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou José na prisão. Aquele homem que tinha um encargo profético de Deus, tinha um chamado para governar, estava sendo escravo, governando a casa, né, que alcançou um lugar de destaque num lugar de escravidão, que já é algo milagroso, né?
ele é lançado como escravo. Ele é lançado na prisão agora, por quê? Porque sofreu uma calúnia, uma difamação. E o que estava sendo colocado ali em xeque não era a fidelidade de José. Você vai ver que ele tinha isso tão bem entranhado, né, tão bem estabelecido na vida dele, que ele nem sequer ele disse assim, olha, eu vou pecar contra Potifar, eu vou pecar contra Deus. Então a fidelidade de José era algo que ele já havia conquistado. Mas ali ele estava sendo treinado agora, ele estava sendo forjado na injustiça, né, porque ele estava simplesmente fazendo o seu melhor, dando o seu melhor, dando o que ele tinha, exercendo com fidelidade, mesmo diante de um jugo. E ele simplesmente ele passa a receber o mal, né? Você vai ver mais adiante, no versículo 20 a 23 aí. Porque a injustiça, normalmente ela vem acompanhada na sequência de quando você está fazendo o bem, de quando você cumpriu o propósito na vida de alguém, de quando você supriu alguém. Porque você não pode ser injustiçado se você não estiver ali, né? Você não vai se sentir injustiçado se a sua alma não tiver algum senso de justiça própria. Porque a injustiça humana, ela se baseia na justiça humana. Então, quando eu acho que eu tenho algum merecimento, às vezes eu sou injustiçado para Deus me mostrar que não, olha, não é por você, não é na sua medida, né? A justiça não vem de você. O versículo 20 diz aqui, né? E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou José na prisão. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Olha só. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Você entende? Aquilo que você foi chamado a fazer não depende de um lugar. Muitas pessoas às vezes querem ser estabelecidas num lugar, querem alcançar um lugar. Mas sabe, Deus te chamou a cumprir um papel independente do lugar em que você está inserido, né? José era um homem que foi levantado por Deus para ser um homem de governo. Quando ele foi vendido como escravo, ele começou a governar na casa de Potifar. Ele sofre uma injustiça, é lançado na prisão. E o que acontece? Ele começa a servir e governar na prisão, porque só pode governar aquele que serve. Você vai ver que ele começa a servir o carcereiro. O governo ele vem através do serviço. Ah, se os nossos políticos entendessem isso, né? Que o primeiro encargo de um governante é servir. E a Bíblia diz aqui que o carcereiro não precisava se preocupar com mais nada que tinha sido confiado a José, porque ele fazia tudo aquilo com excelência. A Bíblia diz que tudo o que José fazia na prisão prosperava. Quando você tem um chamado de Deus, você pode ser preso, você pode ir para a prisão, você pode ser caluniado, você pode ser difamado, você pode ser escravo, você pode estar como um escravo, você pode ter sido colocado num lugar de jugo, embaixo de um jugo de alguém. Mas Deus vai te prosperar em tudo isso. Quando eu fico imaginando aqui a mente de José, né? Aí são as páginas ali em branco da Bíblia que a gente vai preenchendo com a nossa imaginação santificada, né? Imagina José falando com Deus, né? Tendo uma conversa com Deus. Deus, o Senhor disse que eu ia governar, que eu ia ser colocado sobre os meus pais, sobre os meus irmãos. O Senhor disse que tinha um plano para mim. E agora eu me vejo aqui escravo. Agora eu me vejo aqui preso. E eu fico imaginando Deus respondendo assim para José: ô meu filho,
Faz o que eu te chamei para fazer. Governa. E eu fico imaginando a guerra na alma dele, quando ele olhava para fora, via onde ele estava, e olhava para dentro, olhava para fora e falava, não é possível. Né? Isso não está relatado na Bíblia, mas na sua imaginação santificada aí talvez você consiga vislumbrar isso. Porque muitas vezes nós recebemos palavras de Deus, nós encontramos com Deus, somos impactados por Deus. Né? Recebemos um chamado, muitas palavras proféticas, você vai desenvolver isso. A Bíblia diz que o Senhor nos dará as nações por herança, e às vezes a gente não consegue ter gasolina para chegar no centro da cidade. Então, às vezes tem um descompasso, né? Entre aquilo que os nossos olhos estão vendo e a voz que nós ouvimos. Mas o meu conselho para você nessa manhã, querido, é permaneça na voz que você ouviu. Não olhe a circunstância. E faça o quê? Faça o que você faria se tivesse colocado no lugar que você foi chamado para estar. Porque homens que têm uma mentalidade em Deus, eles não são parados pelas dificuldades. Não são parados pelas circunstâncias. Paulo e Silas, eles estavam indo para um culto. Estavam indo para um tempo de adoração. Né? E o que acontece? São presos ali. São perseguidos, são presos. Colocam eles na cadeia. Olha um para o outro. Fala, o que a gente ia fazer mesmo? A gente ia fazer um culto. Então bora lá, vamos adorar. A cadeia abre. Sabe, uma boa chave para você abrir qualquer cadeia, queridos, adoração. Né? Seja ouvindo adoração a Deus, seja entregando a sua adoração a Deus, ou como José estava fazendo, trabalhando. Adoração é trabalho, pastor, Adão, quando foi colocado no Éden, ele foi colocado para trabalhar no Éden. E no trabalho de Adão no Éden, Deus encontrava adoração. Não foi ali que nasceu o primeiro louvor. Ali ele estava cultivando a terra. Então José tinha uma palavra e ele trabalhou em cima daquela palavra. E José permaneceu independente do ambiente. Ele olhava para fora. Queridos, não acho que José era diferente de você. Certamente ele tinha os mesmos conflitos na mente que você tem. Certamente ele olhava e falava, puxa vida, mas isso é tão diferente daquilo que o Senhor disse que vai acontecer comigo. Mas ele estava no processo de ser equipado por isso. Um pouquinho para frente, Gênesis capítulo 40, verso 8. Vamos seguindo aí. Na verdade, vamos ler do verso 7. José estava preso. E eu vou te dar o contexto para a gente não ter que ler todos os versículos. E tinham ali um copeiro e um padeiro, né? Um copeiro-chefe e um padeiro-chefe que estavam encarcerados ali com ele. E que tinham tido um sonho e estavam inquietos com o sonho. Então no versículo 7, José chega diante do padeiro e do copeiro ali. E disse, então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere, na casa de seu senhor, por que vocês estão com cara triste hoje? E eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse, não pertencem a Deus as interpretações? Tipo assim, gente, né, Deus não pode interpretar esse sonho para você? Conte-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o sonho a José e ele disse, em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Então José disse, essa é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó vai reabilitar você, reintegrá-lo ao seu cargo, e você dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim, quando tudo correr bem, para que você seja bondoso para comigo, e fale a meu respeito com o Faraó,
e me tire dessa prisão, porque de fato fui roubado na terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusessem nessa masmorra. Eu vou ler só esse sonho. Por quê? Porque José chega diante daquele copeiro e ele interpreta o sonho, e ele traz uma interpretação boa para o sonho. Fala: olha, daqui 3 dias você vai ser removido daqui, né? Você vai servir Faraó como servia antigamente, né? E faz um favor para mim. Quando você estiver lá com ele, aí entra no nosso jeitinho que às vezes a gente tenta dar nas coisas, né? Às vezes a gente quer encurtar o caminho, né? Quem nunca? Só eu, né? Não acontece com você, né? A gente quer pôr a mão onde Deus já colocou a dele, né? Ele chega diante daquele homem e diz: olha, e quando você estiver lá com ele, que você for livre, você vai achar graça diante dele de novo. Você fala de mim, fala que eu sou legal, que não era para mim estar aqui, que eu fui injustiçado e estou aqui por uma injustiça. E tudo isso era verdade, sim ou não? Sim, né? E você vai ver na frente, versículo 20, diz o seguinte: no 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio desse reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o cordeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Aí vem o versículo 23, quando você tenta dar um jeitinho. Porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. José tinha lidado primeiro com a traição, depois José lidou com o quê? Com a injustiça. Amém? E agora José estava lidando com o quê? Com ingratidão. Homens que vão governar, que ainda não foram, né, traídos. Homens que estão liderando. Não vou nem falar governo ministerial de igreja. Eu não vou falar sobre posições aqui. Eu vou dizer sobre liderança. Homens que exercem algum nível de liderança, pode ser no trabalho, que ainda não foi traído, ou na família, ou em qualquer aspecto de relacionamento seu, que não foi traído, que não foi injustiçado, e que não sofreu ingratidão, não estão habilitados para governar. Você entende isso? Isso era o processo do próprio Deus na vida de José. Isso não foi uma armadilha de Satanás. Tem situações que nós estamos guerreando contra Satanás. Essa é fácil, né? Eu sempre digo isso. Essa é moleza, porque Satanás já foi vencido. A gente tem autoridade em Cristo, pelo sacrifício de Cristo sobre as trevas. Então, guerrear com Satanás é muito simples. Sair de um processo que Satanás te colocou é muito mais simples do que se sujeitar a um processo que você é levado pelo próprio Deus. Assim como João Batista no deserto, por 18 anos. Assim como Jesus no deserto por 40 dias, para depois ser tentado. Sabe, algumas vezes o próprio Senhor nos leva em processo para nos habilitar. Jesus foi levado ao deserto, não foi simplesmente para Deus ver se ele ia aguentar ou não, mas foi para o habilitar no reino espiritual. Deus já sabia que Jesus ia se manter firme ali. Deus é onisciente. Amém? Ele sabe o início, o meio e o fim, antes de tudo. Mas diante do reino espiritual, né, ele precisaria ser habilitado. Então ele é levado ao deserto, ele é tentado, ele vence as tentações, e aí ele ganha uma habilitação. Então, você precisa vencer aí 3 coisinhas, e para vencer você vai ter que ter decisões sábias. Porque essas circunstâncias, normalmente elas nos paralisam, né? No nosso natural, o que faz uma traição? Faz a gente já começar, tá vendo? Eu me dei por aquele. Olha o que eu recebo em troca. Por quê? Porque a traição nos faz sentir injustiçados. Quando nós nos sentimos injustiçados, a gente fala assim: eu não devia ter ajudado. Ajudei e olha o que eu recebi de volta. Não é isso? Ingratidão. E aí, se nós focarmos nessas coisas,
Se os nossos olhos não estiverem voltados na palavra do Senhor, sabe o que vai acontecer, querido? Passo a passo, sem você perceber, você vai se tornar, né, alguém que vai praticar a injustiça. Você pode se tornar um traidor. E muito provavelmente, você vai se tornar um ingrato. Porque aquilo que te alimenta, né, você é aquilo que você come. Aquilo que te alimenta é aquilo que você vai ser. Se você se alimentar de ingratidão, você vai se tornar um ingrato. Por isso que lá no Salmo, capítulo 1, né, Salmo 1, Salmo de número 1, diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque dias depois nós vamos ser escarnecedores também. Mas esse processo estava sendo cumprido, estava sendo completo na vida de José. Por último, abra aí em Gênesis, capítulo 45, lá na frente um pouquinho. Entre o capítulo 40 e o 45, você vai ver que José interpreta um sonho de Faraó. Deus dá a ele uma sabedoria sobre aquele sonho, que haveria um tempo de escassez, um tempo de abundância e um tempo de escassez, que era para ajuntar, para poupar recursos no tempo de abundância, porque chegaria o tempo de escassez. Faraó fica tão impactado com a tradução daquele sonho, né? Com a transcrição daquele sonho, que ele coloca e confia, ele vê favor de Deus, ele reconhece Deus na vida de José, e ele coloca José para governar sobre todo o Egito. Então, José ali começa a estar no ponto, no lugar em que ele foi chamado para estar, né? Eu estou encurtando aqui, porque senão nós teríamos muito tempo para poder, muitos versículos aqui para ler, e precisaria de muito tempo. Então eu estou correndo no texto aqui. Então, José havia alcançado ali, no Egito, diante de Faraó, para o lugar onde ele foi levado, o governo daquela terra toda. Mas a palavra do Senhor ainda não tinha se cumprido por completo, né? E sabe o que eu aprendo aqui nesse capítulo 45? José teve que se manter firme nas circunstâncias ali atrás, enquanto estava sendo provado. Aqui, quando ele já está num tempo de abundância, vamos dizer assim, num tempo em que ele já foi levantado, já foi estabelecido pelo próprio Senhor no lugar de governo, ele é provado de novo, né? Então quando eu alcanço o centro do propósito, a vontade de Deus, o processo não termina aí. Eu sempre digo aqui, você deve estar um pouco cansado de me ouvir falar, que mais difícil do que alcançar o centro do propósito de Deus é permanecer nele. Mais difícil do que chegar na palavra e no projeto de Deus para a sua vida é ficar nesse lugar. O tempo todo você vai ser empurrado para fora dele, né? O reino do Espírito, né? O reino espiritual vai, né? O reino, e os anjos de trevas ali vão contender para te empurrar para fora desse lugar. E aqui no capítulo 45, versículo 3, José recebe talvez o seu maior teste, né? Porque fácil é a gente ser quebrantado, fácil é a gente ser humilde, fácil é a gente muitas vezes suportar o processo quando nós não temos o quê? Poder. Deus já tinha provado José quando ele estava sem poder, amém? Ele estava como escravo, ele estava como prisioneiro, ele já tinha sido provado ali em lugares que ele não tinha poder. Agora Deus ia provar ele no poder. Versículo 3 diz: e disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. Ou palavras do dia de hoje: pode vir aqui, ó, vem cá, imagina, né? E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Aí entra a mentalidade de governo de José, querido, porque quem tem uma mentalidade fixa na palavra, né, um homem que tinha sabedoria para ensinar os anciãos,
compreende um plano macro como um todo. Ele entende que ele não é o fim das coisas, mas ele é um meio pelo qual Deus está fazendo coisas. E quando José tem isso claro, né, ali ele diz o seguinte: agora pois, olha que palavra, hein? Eu não duvido que a gente conseguiria, mas eu fico pensando aqui se eu estaria habilitado para isso. Não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. O plano tinha sido compreendido, o propósito de Deus tinha sido compreendido por completo na mente de José. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto do meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs senhor em toda a terra do Egito. Venham para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen, e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda virá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim também vê, que eu sou o mesmo quem está falando com vocês. Anuncia meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço, seu irmão Benjamim chorou, e abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, e abraçado com eles. E depois os seus irmãos falaram com ele. José foi colocado num lugar de poder, e talvez o seu último grande teste era como ele ia reagir diante da ofensa que ele recebeu no passado. Agora que ele tinha poder para simplesmente mandar matar os seus irmãos. Homens que são homens de governo não retribuem o mal com o mal. Eu posso dizer a você e testemunhar que diante de várias circunstâncias, principalmente nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, às vezes nós somos colocados diante de circunstâncias assim que a gente fala assim: e agora? Ou como se diz no popular aí, no dito popular: e agora, José? E agora, José, como é que vai ser? E aí eu falo para minha esposa assim: olha, vamos fazer o bem de novo. Isso não vem de mim, querido, Quem me conhece aqui, na minha natureza humana, lá de trás, antes de eu ter um encontro verdadeiro com o Senhor, sabe? Tem aqui meu pai, minha mãe, minha irmã, eles imaginam o que eu faria, Então, é o que eu disse a semana passada: eu não sou bonzinho. Eu estou bonzinho no Senhor, Você entende? A minha natureza humana briga, a minha carne briga com o meu espírito. Mas eu digo para minha mulher, porque a minha mulher às vezes e o meu filho é muito assim, o Leandro. Eles têm um senso de justiça às vezes um pouco mais aguçado. E ela tem um pouco mais de dificuldade de lidar com essas coisas. Mas eu digo para ela assim: cada um dá o que tem. Quem tem bondade dá bondade. Ah, mas está fazendo mal para a gente. Não tem problema, o que você tem para dar? Eu não quero ter maldade. Se eu não quero ter maldade, eu vou dar bondade. Sabe, é isso que a gente aprende ali. Olha, caminha 1 milha a mais, dá outra face. Faz essas coisas que não tem cabimento na sua consciência. Dá a sua bondade a homens de governo, homens que entenderam que o plano não era o dele, que ele é parte de uma engrenagem, parte de um processo, que algo muito maior que ele está sendo construído ali. E José entendeu isso. José falou: olha, não foi vocês que me colocaram aqui, foi Deus, porque se eu não venho para cá, eu não ia estar onde eu estou hoje, e nós não íamos subsistir
a esse tempo de fome, de escassez. Então, o Senhor me trouxe para cá para governar, para guardar recursos para nós dois, né? Para mim e para você que me colocou aqui. E aí Ele retribui o mal com o bem. Último versículo para nós lermos aqui, para caminharmos para encerrar, não quero tomar o teu tempo. Lucas capítulo 6 e versículo 35. Para não dizer que a gente não foi no Novo Testamento, vamos lá no Evangelho. Eu estou amarrado no Evangelho de Jesus. Lucas capítulo 6, verso 35 diz o seguinte: vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem. Olha, para quem? Eu vou ler de novo, talvez você não tenha entendido. Vocês, porém, amem os seus... É sério que está escrito isso, né? Amem os seus inimigos, façam bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Queridos, você não está juntando tesouro para a terra, lembra? Mas você está juntando tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Quando você, né, faz o bem para o seu inimigo, você terá uma recompensa não do seu inimigo. Às vezes não, talvez, né, Deus pode transformar ele de filho de Belial em filho da luz. Às vezes dá tempo, às vezes dá, né? Mas ainda que isso não aconteça, ainda que ele morra um filho de Belial, a sua recompensa está nos céus. E mais importante, quando você faz isso, você toma herança, toma posse da sua filiação no Deus Altíssimo. Por quê? Porque você pratica atos de justiça, assim como Jesus praticou. Atos não de justiça humana, mas atos de justiça dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça do céu. E vos serão acrescentadas todas as demais coisas. Terão uma grande recompensa, serão filhos do Altíssimo. Parte final do versículo, para nós encerrarmos. Pois Ele é bondoso. Ele é o quê? Bondoso até para os ingratos e maus. Deus é bondoso com os ingratos. Deus não tem maldade, Ele tem bondade. O que Deus vai dar? Bondade. Querido, eu queria profetizar sobre a sua vida. Você não tem maldade, você tem bondade. E talvez, assim como eu, algumas vezes na vida você derrapou e deu maldade. Não tem problema, né? A partir de hoje, diga hoje, você vai dar bondade. Ainda que a sua alma grite, ainda que o seu íntimo aí seja remexido, que seu senso de justiça própria venha, você dá uma voz de comando que vem do Espírito para a alma. Por quê? Porque quando o Espírito governa a alma, nós estamos falando de governo, sim? Quando o Espírito governa a alma, o Espírito tem voz de comando, amém? Ele fala: alma, aquieta-te. E se você não conseguir, você pode fazer oração. Aquieta minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, louve o Senhor, louve o teu santo nome. Então você vai sendo trazido de volta para um lugar de governo. E você vai retribuir o mal com o bem. Você vai colocar a bondade sobrepondo a maldade. O Senhor vai preparar uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Amém? Esse é o lugar, querido. Eu queria dizer uma coisa para você, né? Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem processo. Não existe um evangelho que não te confronte, que não desnude você para você mesmo.
para te transformar, para te colocar alcançando propósito. Talvez você está chegando aqui pela primeira vez, talvez você não tenha contato, nunca teve contato com uma igreja, né? Você está vendo esse pastor falar esse monte de maluquice. Querido, eu não estou te convidando para um engodo. Talvez você sofreu marcas no passado, sofreu abusos de lideranças passadas. Talvez você sofreu frustrações de lideranças passadas. Você foi ferido na sua identidade. Talvez você foi perseguido no seu trabalho. Talvez você foi perseguido na sua escola. Talvez você foi perseguido pelos seus irmãos de igreja. Talvez você foi perseguido na sua família. Cada um de nós aqui temos marcas que trouxemos até o dia de hoje. Sabe, mas as marcas, elas não são para nos trazer lembranças ruins. As marcas são para mostrar que nós vencemos elas. E nessa manhã o Senhor quer reordenar tudo isso em você. Quer te trazer de volta a um lugar de governo. Sabe, quando eu fiz uma oração lá no Casa de Zadok em 2010, eu entrei num tempo, e eu entendo que foi um ciclo, que é um ciclo de 12 anos, e foi um ciclo de 12 anos. E Deus ali não me deu bênçãos. Deus começou a reordenar, a reorganizar todas as áreas da minha vida. Mas o que Ele me deu ali foi o governo. Foi o governo do meu casamento, foi o governo das minhas finanças. Por último, e talvez o mais difícil, foi o governo da minha alma. Amém? Nos últimos anos Ele permitiu que eu passasse por circunstâncias em que eu fui. Pensa assim, ó, se tinha caldo ainda para sair, eu acho que só tinha fibra. Porque Ele parou de apertar um pouquinho. Talvez Ele está esperando juntar um pouco de caldo de novo, para apertar de novo. Mas o que tinha ali para ser espremido, foi espremido. Mas Ele me devolveu o governo. E aí eu estava conversando ontem com o Afonso, com o André, e às vezes vem as meninices, né? Porque até aquilo que pra gente no início, na nossa imaturidade, é uma grande ofensa, quando nós já estamos mais maduros, nós tratamos aquilo como meninice, como imaturidade do outro. Então, ao invés de ter repulso, eu passo a ter compaixão. Eu falo, não, deixa, é só um menino. Deixa ele, vai aprender. Essas coisinhas não me pegam mais. E é até complicado a gente dizer isso, porque daí quem está escutando vai aumentando, né? Mas não tem problema. O Senhor que fez uma vez, faz de novo, e de novo, e de novo. A gente vai conseguindo, né? Mas eu queria te convidar, né? Se você pudesse colocar de pé no seu lugar aí, curvar a tua cabeça. Se você quiser se deslocar e ir para um canto, ficar aí mais à vontade, mais longe do irmão que está do teu lado. Sei, fica à vontade para que você possa se auto-examinar, né? A semana passada nós entramos num lugar aqui de autoanálise e nós vamos continuar na autoanálise hoje, amém? Uma medida de radicalidade para comigo e de compaixão para com o meu próximo. Esse é o lugar que nós estamos nesses dias, querido, né? Preciso ser radical comigo e compassivo com o próximo. Então, eu queria que você buscasse aí na tua mente, dentro da tua alma, aí dentro do teu intelecto, as circunstâncias em que você passou, momentos que vieram te trazer marcas, né? Podem ser traições, injustiças, ingratidões, mas foram coisas que foram colocadas em você e que de repente você vai conseguir entender agora que te paralisaram, que te distraíram, que te roubaram, que te impediu de viver dias que o Senhor escreveu para você. Mas essa é uma manhã que o Senhor faz um convite para você, querido, né? Volta para a mesa. A igreja, ela está caminhando para a mesa, querido, né? Não à toa a gente está ceando aqui 3 semanas seguidas. E eu acho que esse negócio vai ficar, né?
A igreja está voltando para a mesa. Nós precisamos compreender isso. E se a igreja está voltando para a mesa, eu preciso voltar para a mesa. Deus quer se encontrar comigo na mesa. Então eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto, eu preciso perdoar, eu preciso me reencontrar com o Senhor nessa manhã. Eu preciso me encontrar ou me reencontrar, e isso não faz diferença. Eu queria te convidar a ficar vulnerável, a se expor nessa manhã. Eu queria te convidar a se desnudar ao Senhor. Não a mim, não ao teu cônjuge, não à pessoa que está do teu lado, mas ao Senhor. Sabe, a Bíblia nos diz que o Senhor é quem faz a ferida e Ele cura. O Senhor está fazendo algumas cirurgias aqui nessa manhã. Feridas estão sendo abertas para serem tratadas, limpas. Isso não veio para te trazer dor, querido. Profetizo que você vai lembrar disso agora sem doer. Amém? Há um ambiente de quebrantamento do Espírito Santo aqui. Não vai doer. Vai te trazer cura. Essa ferida está sendo limpa nessa manhã. Seja liberto em nome de Jesus. Pai, nós nos submetemos à presença do Teu Espírito Santo, Pai. E nós pedimos que nós sejamos agora renovados no Senhor, transformados no Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor venha sobre as nossas vidas, sobre cada família aqui representada, Pai, trazendo ordenação, uma ordem dos céus. Traz uma ordem aonde havia caos. Traz, Senhor, traz uma ordem aonde havia caos. Traz luz nas trevas. Ilumina, Senhor, acende uma luz, assim como Lucas 15 fala, meu Deus, na parábola da dracma. Meu Deus, que o que foi preciso fazer para achar aquela dracma que havia sido perdida foi acender uma luz e varrer aquela casa. Que esse processo seja feito na vida de cada um de nós aqui nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo acenda essa luz e que nós possamos varrer a nossa casa nessa manhã. Pai, que nós possamos recuperar o governo de todas as áreas, Senhor. Nós queremos ser livres agora de todas as ofensas, de tudo aquilo que nos roubou, que nos paralisou, que dificultou, Senhor, o desenvolver dos dias que o Senhor planejou para nós nos últimos tempos. Pai, nós pedimos que o Senhor venha remir esse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti. Faz, Senhor, nesses dias, com que nós sejamos devolvidos ao lugar de propósito e acelere, Senhor, os nossos passos. Que nós vejamos o cumprimento da Tua palavra, do Teu propósito, de coisas que aconteceriam em anos ou em meses, aconteceram em dias. Não é porque nós queremos, não é porque somos bons, mas porque o Senhor quer, porque faz parte do Teu plano, Pai. Então traga-nos de volta, Senhor, a este lugar de origem. A palavra que nós recebemos. E Senhor, não nos deixe sermos roubados pelas circunstâncias. Nos traz a sabedoria que o Senhor despejou, liberou sobre José. Essa sabedoria seja impartida conosco nessa manhã. A sabedoria para não se ofender, a sabedoria para pagar o mal com o bem, a sabedoria para servir antes de governar, Pai. Em nome de Jesus, traz todas as coisas para o lugar. Ordena, coloca ordem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, um favor dos céus, Senhor, uma Shekinah, uma presença densa, Senhor, seja, meu Deus, aquilo que nos reveste, que nos cobre, meu Deus, e que nos impulsiona nesses dias. Que a sua identidade seja restaurada sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Remove toda acusação, toda culpa, todo peso, todo fardo, todo cansaço, toda palavra maldita, toda palavra liberada por autoridades terrenas,
autoridades, Senhor, que foram muitas vezes estabelecidas pelo Senhor, mas que se perderam na jornada, assim como Saul. Senhor, que seja arrancado das nossas vidas agora, nessa manhã. Que haja um lugar de cura, um lugar de descanso no Senhor. Espírito Santo, doce presença. Faz outra vez, Senhor, como na primeira vez. Nós queremos nos encontrar contigo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo.